Oi, mores. Oi, gente, como vocês estão? Mais uma quarta, mais um dia de luta. Mais um podcast. Quê? Mais um podcast nascendo. Mais um podcast nascendo. Exato. Né? É isso, gente. Estamos aqui em mais uma quarta-feira. Eu vou tirar meu fone, porque eu já vi que tá tudo bem com o áudio. Tá tudo bem? Tô tão cansado. Você tá cansado? Eu tô exausto. Eu tô muito cansado. Mas me conta pra mim e pras pessoas, por que você está tão cansado? Ah, de sempre, gente. Oh, meu Deus. Trabalho, coisas pra fazer de casa, a gente tenta dormir relativamente tarde. Na maioria das vezes por causa do BBB. Então dá nisso. Exato. Dá nessa canseira. Mas a gente tem notícias boas essa semana. Nós tomamos uma decisão. Sim. Que vai mudar a nossa vida. Vai mudar tudo. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Como já diria a canção. Conta para as pessoas o que a gente fez. Mais você, né, do que eu. Eu tive que tomar uma atitude, né? Não, eu já tomei várias atitudes sobre várias outras coisas deste tema. Sim, sim. Qual que é o problema? Você nunca me deu atenção, né? Então, Ai, que mentira, Rodrigo. muitas dessas coisas a gente não fez porque você não deu muita bola. Tipo, tá bom. Agora eu acho que você tá mais engajado, motivado, com vontade pra fazer essas coisas, entende? Entendi. Você não concorda? Não, eu concordo, mas é porque é mais fácil você ter vontade de fazer as coisas quando você quer fazer as coisas. Por isso, talvez. Olha só, Leite Laura está aqui nos vendo pela primeira vez. Olha só, seja bem-vindo. Segue a gente aí na Twitch, Laura. Dá um clique aí no seguir. Dá um seguir na Twip, que ajuda os nossos números. Isso, que a gente tem metas a bater aqui, aqueles. A nossa patroa Twip nos faz bater muitas metas. Exato. Mas, enfim, o que você tava falando mesmo, amigo? Não, então, o que eu tava falando é que, assim, das outras vezes, eu acho que, tipo, eu tinha vontade, mas não era aquela vontade, tipo, não nasceu de dentro de mim. Sabe? Porque eu acho que tem que nascer de dentro. Olha só. Olha só. Muito obrigado, Leite Lauro. Seu lindo. Mas assim, era aquela vontade do tipo muito metafórica ainda na minha cabeça, sabe? Sim. Agora que eu realmente, tipo, botei na minha cabeça, vou fazer, aí você tem mais vontade. Sim, sim. E eu acho que quando os dois estão afim, a coisa tende a ter mais sucesso. Porque como Sim. só eu tava afim até então... Então, mas isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa parar. A coisa não rodava. A gente precisa parar na nossa vida. Que é, a gente gosta de fazer coisas juntos. Ok, ponto. Os dois fazerem as coisas juntos ajuda a gente a ter mais vontade de fazer. Ponto. Mas a gente não pode deixar de fazer coisas que a gente quer porque o outro não quer fazer. Então, mas o ponto... Do que a gente tá falando? A gente tá aqui loucubrando e não falou do quê? E não falou. A gente entrou numa academia. Exato. Mas qual que é o meu ponto? Inclusive, acho que o tema de hoje é saúde e afins. Né? Inclusive, saúde das suas plantinhas. Que eu comprei planta no sábado, hoje é quarta, já estão mortas. Mas, enfim, o que acontece? Em relação à academia, sim, eu poderia ter ido fazer academia sem você ou vice-versa. Agora, uma dieta é mais difícil. Por exemplo, como que um vai fazer dieta, outro não? Quer dizer, cada um vai fazer sua janta, cada um vai fazer seu almoço, não faz muito sentido. Sim. Né? Que mais? Parar de fumar, por exemplo. Também é uma coisa que seria muito difícil para uma pessoa apenas. Né? Então tem que, para certas coisas, realmente vai precisar ter um consenso. Não, sim. Mas sei lá, tipo, a pensação da academia ou voltar a caminhar, que fosse, né? São coisas que realmente dá pra fazer individualmente. Por exemplo, você faz o seu pilates. Eu não tenho vontade, pelo menos por enquanto, de fazer pilates. Ah, sim, eu faço meu pilates, verdade. Então, tipo, eu não queria fazer, mas isso não te impede de fazer. Eu queria fazer japonês, você não quer fazer japonês. Então, né? Mas enfim, aí tudo nasceu porque eu já tava há bastante tempo querendo voltar a fazer exercício. E a gente fez algumas tentativas, tirando o pilates, que eu tô firme aí já há
7, 8 meses, quase. Eu falei, já faz mais de 6 meses. Né? Já comecei, acho que foi em julho do ano passado. Então já dá, o quê? 7 meses. Sim. Então, tirando isso que eu comecei a fazer firme e forte e tal, a gente não tava fazendo nada de exercício, nada do tipo. A gente tentou, ainda na época que a gente morava na Vila Mariana, no começo da pandemia, então isso foi tipo 2020, a gente caminhava ali pelo bairro e tal, mas a gente até comentou aqui várias vezes que era meio ruim, porque tipo, a gente andava na rua, no meio dos, não no meio dos carros. É, né? Mas tipo, calçada toda esburacada, cheia de... Sabe aquelas calçadas? Quem tá ouvindo o podcast não vai saber, mas quem tá na Twip, acompanhando a gente ao vivo, sabe aquelas calçadas que são quase num ângulo 45 graus, assim? Então, do tipo, você pisa, você sente o seu calcanhar falando, eu vou quebrar, eu vou virar. Você chamou as pessoas que estão ouvindo só o podcast de burras, né? Porque mesmo que sem você demonstrando com a mão, elas vão saber que é 45 graus. Eu sei, mas é porque tem toda uma coisa visual. Espero, né? Sabe quando a pessoa pisa e aí o pé dela tá no 45, mas a perna tá no 90, sabe? E aí, tipo, é bem ruim caminhar assim. Então, tipo, era muito desconfortável. Fora o tanto de fumaça dos caminhões jogando na nossa cara, os carros passando. Porque a gente morava perto de avenidas grandes. Então, não era uma ruazinha que passava um carro ou outro. Era a rua que passava ônibus, caminhão, carro, tudo. Então, era meio foda. Sei lá, não é legal. Eu vejo o povo andando, por exemplo, em ciclofaixa, sabe? No meio da avenida aqui, que a gente mora perto, tipo... Eu não tenho coragem, tipo, os carros passando ali do meu lado, sabe? Ainda por cima que quando você tá andando na ciclofaixa, você está literalmente andando na rua. No nosso caso, a gente andava na calçada. Né? Inclusive, gente, isso é uma coisa, assim, se você é pedestre, você não deveria estar andando na ciclofaixa. Ela é de bicicleta. É que a ciclofaixa aqui dessa avenida que a gente mora é tão micada, né? Não é? Nossa, eu nunca vejo ninguém passando de bicicleta. Porque aqui como... Eu vejo de fim de semana. Então, porque fim de semana eles duplicam ela, né? Ela fica 2 faixas em vez de uma faixa só. Mas tem bastante gente. Porque como aqui essa avenida é basicamente plana, ela tem umas subidas e descidas, mas ela é quase toda plana. Nossa, a galera arrasa. Bom, enfim. Mas enfim, aí a gente já tava querendo fazer algum tempo. Lá perto de casa, da casa antiga, não tinha nenhuma academia legal, assim. E assim, eu sempre tive problemas com a academia. Nós dois, né? Porque assim como ambiente de música é ambiente de droga, ambiente de academia é ambiente de gordofobia. Então, tipo, vem uma certa preguiça, sabe? Porque do tipo, tipo, por exemplo, eu não tô entrando pra emagrecer na academia, nem o Rô. Tipo, a gente tá entrando porque a gente quer fazer um exercício, porque ficar 2 anos com o máximo de movimentação que a gente faz aí da cama pro chuveiro, do chuveiro para sentar na cadeira do trabalho, da cadeira do trabalho para ir pro sofá e do sofá para a cama, não é muito saudável. A gente quer movimentar o corpo, a gente quer fazer, né, exercício. E aí aqui embaixo no prédio até tem uma área externa, só que ela é muito pequena. Então, do tipo, eu tentei fazer caminhada lá um dia, mas eu achei um saco. Esse prédio, como a gente comentou aqui também numa outra ocasião, os 2 únicos requisitos secundários, digamos assim, que ele não passou, foram justamente a academia e a piscina. Exato. Né? Então tem pouco espaço aqui para fazer exercício. E aí tem uma academia aqui perto. Eu já tava querendo há bastante tempo também pra, sei lá, sabe, tipo, fazer um exercício, distrair a cabeça um pouco. E aí bateu essa louca semana passada. Falei com o Rodrigo, tá aí, vou fazer matrícula na academia. Verão vem aí. Verão tá aí. Mentira. Mas eu tipo, falei isso com ele e tal. E aí fiquei. No sábado, vamos, né? Aí no sábado a gente foi resolver um monte de coisa. Ai, não vamos hoje não. A gente foi comprar a planta que eu já matei. Vamos amanhã. Tá bom, vamos amanhã. Aí chegou no domingo, falei, vamos? Eu falei, então eu vou. Eu vou, faço a minha matrícula. Eu tava fazendo alguma coisa, não sei se... Isso, eu tava fazendo um pudim e eu tava também lavando roupa, eu acho. Enfim, eu tava fazendo alguma coisa de casa que eu falei, não vou que eu tô fazendo isso aqui.
Sim. Aí fui lá, fiz minha matrícula. E aí eu gostei. Não vou fazer propaganda aqui, porque eu não tô sendo patrocinado. A gente é uma grande rede, dessas grandes redes de academia self-service, digamos assim. Tô fazendo aspas aqui com as mãos. Não a bolsonarista. Mas não é aquela grande rede preta e amarela. Bolsonarista. É isso. a concorrente. Exato. Mas aí, tipo... E aí eu gostei porque, eu fui lá e, tipo... perguntando, né, sobre as coisas e tal. Eu adorei porque tem uma regra de 3 strikes de máscara dentro da academia. Então, do tipo... não pode ficar sem máscara. Se você ficar sem máscara e for chamado a atenção 3 vezes, você é expulso da academia. Não pode pegar do chão. Não pode pegar do chão. E assim, sei lá, eu achei, tipo... arejado, assim, o ambiente, apesar de ser fechado, obviamente, né, porque é uma academia, mas assim, é arejado na medida do possível. Tudo bem, tipo, eles são bem focados em todo mundo limpar bonitinho as coisas. Tava todo mundo de máscara dentro da academia e tal. Então eu falei, e é tipo de bairro, é aqui pertinho. Eu falei, acho que vale, assim, sabe? E aí, segunda-feira fomos o primeiro dia. Você foi no domingo, aí você fez a matrícula pra você. Isso. E aí você me falou, pode levar acompanhante. Então você não precisa se matricular. Eu peguei essa informação e simplesmente falei, que legal, ótimo, melhor assim, né? Só que assim... É meio óbvio, né? Parando pra pensar. Essa academia, ela é concorrente daquela preta e amarela, mas como é que eu vou dizer? Os procedimentos, sei lá, as features da academia, das academias de self-service, elas são todas iguais. Né? E eu já trabalhei numa agência cujo cliente era a academia preta e amarela. E eu sabia que você pode levar acompanhante, mas que existe um limite X de vezes que você pode levar acompanhante. Então, nessa que a gente entrou, deveria ser a mesma coisa, mas eu simplesmente não pensei nisso. Então, a gente chegou lá na segunda-feira, né? Eu acho que no meio do caminho eu te perguntei. Eu falei, mas esse negócio do acompanhante tem limite? Aí você falou, acho que não sei, enfim, não lembro o que você me respondeu. O que eu falei, não sei, porque, tipo, no negócio que tava lá, tava escrito, tipo, 2 e 5. E aí eu perguntei pro garoto, é a quantidade? Ele falou, é a quantidade. Eu imaginei a quantidade de pessoas, não de vezes. Sim, vai levar 5 pessoas, vai levar a família. Não, mas é porque as condições eram bem específicas, né? Tipo, você só poder... A pessoa acompanhante só pode ficar dentro da academia enquanto eu estou dentro da academia. Então, tipo, é tão limitante que eu falei, talvez faça sentido. Mas enfim, o fato o fato é que o acompanhante pode ir 5 vezes por mês. Ainda que fosse liberado, tipo, nossa, hoje tá foda. Todas as vezes que você fosse, eu podia ir. Ainda assim já era complicado, porque a gente tem horários diferentes. Exato. Né? Tipo, o Telo começa a trabalhar às 11. Então não faz sentido para ele acordar às 7 horas da manhã para ir na academia. Ele pode acordar às 8, 8 e pouco. Né? Como um ser humano normal. Só que eu começo a trabalhar às 9. Né? Então, pra mim, faz mais sentido eu acordar às 7, né? Que nem eu fui na segunda com ele, mas a gente foi às 8 e pouco. Sim. Eu fiz meia hora de esteira e voltei pra casa, porque eu não podia ficar mais. Eu tinha que voltar pra tomar banho e trabalhar. Né? E ainda comecei a trabalhar às 10, né? O velho golpe. Sendo que meu horário é às 9, mas até aí tudo bem. Mas você tá trabalhando de casa. Nunca sai às 6 mesmo. Exato, exatamente. Então, enfim, eu ainda não me matriculei, sigo indo como acompanhante do Telo, sigo indo, fui uma vez por enquanto. Mas, sei lá, até fim dessa semana ou semana que vem eu já faço a minha também. Sim. Quem sabe pagando a gente valoriza mais, né? Sim. Enfim, porque eu com certeza não seria a pessoa que paga a academia pra não ir. Não mesmo. Ou eu vou, ou eu não vou e não pago. Tipo, sei lá, e assim, gente, eu não sou essas pessoas que, tipo, mente pra mim mesmo, sabe? Eu minto pra várias pessoas, mas tem uma pessoa com a qual eu sou bastante sincera comigo mesmo. É verdade. Então, assim... Você mente pra mim também? Não muito.
vez em quando. Eu minto mais pra não ferir seus sentimentos e pra não te deixar puto. Porque o Rodrigo, como eu já falei, que é uma pessoa que fica puta muito fácil. Não, então, às vezes, eu omito. Só um pouquinho. Às vezes eu omito informações pra você que você não precisa saber. Que você vai ficar puto. Oh, meu Deus, tá bom. Não vou entrar nessa seara. Mas... não, mas nada grave. Tipo, não matei alguém, não, sabe? Enfim. Mas conta o que você fez na academia. Eu só fiz meia hora de esteira. Então, aí, vou contar. Aí, o que eu gostei é que tem os personal trainers lá que ficam na academia. E eu achei que eles eram pagos. Porque, normalmente, esses personal trainers de academia self-service, assim, são pagos. Vocês veem que o Telo foi e fez a matrícula e ele não perguntou basicamente nada do que era importante. Mas continua. Mas eu não preciso de um personal trainer me seguindo pra cima e pra baixo. Mas eles não vão te seguir pra cima e pra baixo. Esses... Aí que tá. Eles vão te seguir pra cima e pra baixo. Mas olha só. Eu não sei se nessa que a gente tá é igual naquela pra qual eu indiretamente trabalhei. Inclusive, se arrependimento matasse, né, gente? Mas enfim, fez parte da vida. Como que era naquela outra? Tinha professores. Isso. Que você pode ir lá falar, professor, eu quero fazer um treino assim, assim, assim. Isso. E aí ele te passa o treino. Exato. Mas ele não vai te acompanhar. Exatamente. Ele vai... Se você tiver alguma dúvida, você vai lá e pergunta. Mas ele não vai te acompanhar. Inclusive, uma das grandes reclamações que essa outra academia tinha é que os professores nunca estavam disponíveis. Ninguém conseguia falar com o professor, em vez de ficar lá circulando para ver se alguém precisava de alguma coisa, ficava conversando com a recepcionista. Então, mas eu acho... basicamente esse tipo de reclamação que tinha, mas só para eu concluir. Só que tinha uma galera que ia malhar lá e levava seu personal trainer. Entendeu? Sim, então, eu acho que a partir desses dois problemas, as reclamações, e 2, as pessoas que levavam seus próprios personagens. E que inclusive eu acho que era até proibido levar personal trainer. Exato. Aí o que acontecia? O capitalismo faz o que ele sempre faz, que é se apropriar da ideia das pessoas inteligentes. Então, eles têm 2 tipos de profissionais dentro da academia. Por que eu falei que não tinha o gratuito? Porque quando eu entrei na academia para poder ver no domingo, tinha um quadro. E aí estava escrito personal trainers. E aí tinha os profissionais que você pode contratar. E embaixo falando, fale com a recepcionista para ver os horários disponíveis e tal. Aí eu falei, tá, se tem horários disponíveis, então não é um instrutor normal de academia que você vai lá, pede para ele montar um treino para você. Só que nesse quadro não tinha um quadro de instrutores. Só tinha o quadro de personagens. Então eu falei, porque eu já fiz academia self-service também. Eu fiz em BH, mas o sistema é o mesmo em qualquer lugar do país. Então eu falei, provavelmente, então nessa academia não tem instrutor, só tem personal. Então eu vou ter que ir on my own e no meu ritmo. E aí na segunda-feira eu fui com o Rô, fiz academia, fiz só esteira basicamente. E fui fazendo uns exercícios que eu lembrava como era e que eu sabia que não iam forçar tanto. Toma muito cuidado, pelo amor de Deus. Não, eu fiz poucos exercícios na segunda-feira. Eu fiz quase nada. Eu fiz realmente, exercícios que são mais... a máquina tá ali realmente só pra ajudar e não pra forçar tanto o músculo. Eu fiz abdominal, sabe? Naquela máquina de fazer abdominal. Não forcei músculo necessariamente, sabe? Certo. Aí na terça-feira eu cheguei e eu percebi que tinham outras pessoas com uniforme que não estava escrito personal trainer, estava escrito só o uniforme da empresa. Certo. Aí eu perguntei, falei, eu comecei ontem e tal, eu queria fazer uma ficha. E aí funcionou normal como instrutor. Então eu falei, tem instrutor, só não mostra ali, porque o instrutor você não paga por fora. Então não tem interesse deles de vender. Exatamente. Mas aí mostrei pra ele, expliquei, né, que eu quero ficar fordo, que Meu é o Deus. forte e gordo. Essa história. Não, mas é porque é o que eu sempre falo. Eu não tenho interesse nenhum de diminuir o peso na balança, né? Entrar no famoso IMC, que as pessoas amam tanto. Que é uma coisa completamente real, porque de acordo com o meu IMC, eu deveria perder metade do meu peso para entrar no meu IMC ideal. Não é tudo isso. Sim, eu vou te mostrar o cálculo. Sim.
Eu tenho algo pra falar sobre isso também, mas depois eu... E tipo, pra mim, estrutura óssea, pra mim, estrutura de corpo, não faz sentido eu perder metade do meu peso pra ser um IMC ideal. Então, tipo, o que eu falei com ele, o que eu sempre falo, tipo, eu não quero necessariamente perder peso na balança, eu não estou interessado com isso. Eu só quero substituir um pouco de massa de gordura por massa de músculo. Ponto. Tipo, e ficar mais forte e ter condicionamento, sabe? Tipo, eu não quero subir uma escada e morrer quando eu subir a escada. E assim, e o que eu sempre falo, eu entro na academia para justamente poder comer o que eu quiser fora da academia. Então, tipo, se eu estou com vontade de comer um McDonald's, foda-se, eu vou comer um McDonald's porque eu estou compensando fazendo exercício. É um pouco de droga, um copo d'água. Um pouco de droga, um copo d'água. Esse raciocínio é um pouco errado, você sabe. Eu sei. Mas na minha cabeça funciona. Você não deixa de ingerir gordura saturada. Sim, não, amor, eu sei, mas é tipo, sei lá, é melhor do que eu ficar no sofá e ficar comendo porcaria. Inclusive, quem sou eu pra falar de alguém que come gordura saturada? Minha vida é uma gordura saturada. Né? Não, mas assim, eu gosto de comer bem. O problema é que comer bem, dá trabalho. Quem fala que é muito comer simples. Bem é de forma saudável, você quer dizer? Sim, não, comer bem eu tô falando de forma saudável. Dá muito trabalho. Aquelas pessoas que falam, é muito simples ter uma vida saudável. Vou mostrar num vídeo. Aí a pessoa corta, tipo, uma fazenda de cenoura, uma fazenda de pepino, uma fazenda de arroz, põe tudo separadinho dentro da geladeira, tudo dentro de potinho e tal. Nossa, muito simples. Então, meu amor, nem todo mundo tem esse tempo na vida pra gastar. Exato. Você é rica, você não precisa fazer nada. Você faz uma publi por semana e ganha o meu salário de um mês. Então você consegue, você tem tempo de fazer isso, sabe? Desculpa. Então, assim, dá trabalho e é caro comer saudável, sabe? Então, assim, infelizmente, né? Comer saudável é muito mais caro do que comer não saudável. Nossa, vai ficar mó sombrão meu lá atrás, eu nunca tinha reparado. Sim. Quando a gente tiver a luzinha, o backlight vai ajudar. Sim. E aí eu entrei mais pra isso, pra conseguir balancear, porque eu sei que infelizmente com o nosso ritmo de vida eu não vou conseguir ter a melhor alimentação do planeta. No mundo atual em que vivemos. Exato. Então, para dar uma compensada, eu fazer exercícios físicos, né? Tipo, para poder mexer o corpo, gente. É bom mexer o corpo. Não necessariamente só para emagrecer, sabe? Eu basicamente meu objetivo é condicionamento físico, porque eu não consigo ir até a esquina sem ficar cansado, basicamente. Gente, sério. Fora as dores no corpo, né? Joelho. Eu não vou nem dizer que foi só a pandemia. Eu acho que a pandemia agravou uma situação relacionada à minha saúde de uma forma geral absurdamente. Não só a minha, né? De basicamente todo mundo. Mas eu já tava meio cagado lá atrás, né? Eu já tenho problema de hipertensão há bastante tempo. Eu trabalhava em agência ainda quando eu descobri que eu tinha hipertensão. Aí eu comecei a trabalhar em casa. E aí os poucos bons hábitos que eu tinha e o pouco movimento que eu fazia foram se perdendo ao longo do tempo. Eu chegou a pandemia e fudeu tudo de vez. Sim. Então, assim, a minha saúde tá bem cagada. Ela tá bem complicada. Então, assim, a minha hipertensão tá bem descontrolada. Acabei de pegar um exame que eu fiz recentemente. E mesmo com as mudanças de medicamento não tá funcionando. Então, sinceramente, às vezes eu tenho medo de cair duro aqui, sabe? Porque a minha hipertensão realmente não tá controlada. Por que não tá controlada? Eu tô tomando remédio? Tô tomando remédio, mas eu não tô fazendo exercício, eu não tô fazendo... E eu quero, na academia, eu quero basicamente fazer cardio, que é pra realmente, né? Sim. Não vou fazer musculação. Por quê? Porque eu não posso fazer musculação porque eu tenho problema de coluna, que eu adquiri fazendo uma academia que era tão self-service que era uma academia no prédio que eu morava. A gente pode falar sobre isso já. Então, o meu exercício físico, fora essa parte de cardio que eu quero focar na academia, é o Pilates.
que foi a única coisa que eu comecei a fazer já há algum tempo, né? Porque até então não estava fazendo absolutamente nada. Sim. E o Pilates tem me ajudado muito, assim, porque antes de eu entrar no Pilates, eu estava tendo crise de hérnia de disco, a minha hérnia é na lombar. Eu estava tendo crise basicamente toda semana. Sim. Teve uma crise que eu tive de ficar 2 dias basicamente deitado, simplesmente porque eu abaixei para tirar roupa de dentro da máquina de lavar. Então, assim, quando esse tipo de coisa começa a acontecer, você fala, uou, algo precisa ser feito. Né? Então, eu já tenho... O Pilates está me ajudando muito em relação a isso. Faz tempo que eu não tenho crise de hérnia de disco. Então, tô bem mais... E assim, o legal do Pilates é justamente a parte, não só o alongamento, e eu já percebo que meu alongamento tá muito melhor. Daqui a pouco eu tô abrindo espacate aqui. E eu também agora a gente tem trabalhado muito também a questão do fortalecimento do core, né? Então eu tenho feito muito abdominal, tenho feito muito, sabe? Tem dia que eu saio do Pilates que parece que eu realmente estava numa academia levantando peso. Sim. Então tá sendo super bom pra mim. Recomendo pra quem puder fazer Pilates, é muito bom. Sim. Tanto pra alongar quanto pra fortalecer, né? Enfim. Mas então acho que fazer exercício é um ponto, mas tem outros pontos. Eu tô realmente motivado a procurar uma nutricionista também. Só que tem que escolher muito bem, porque nutricionista é difícil. Nutricionista, né? É muito difícil achar uma que não seja gordofóbica. Vou contar minha história só com nutricionistas daqui a pouco. Mas é isso, eu quero realmente fazer várias coisas. Eu disse acho que foi no último episódio do ano que a gente falou de metas e coisas. Eu falei que a minha meta esse ano era realmente cuidar da minha saúde, porque se seguir do jeito que tá, eu me alimentando do jeito que eu tô, sedentário, sem conseguir controlar a pressão com remédio, eu realmente fico muito preocupado de nem passar desse ano, sinceramente, assim. Então eu tenho muita coisa que eu tenho que fazer. Até o final do ano eu quero realmente estar um pouco mais estável, digamos assim. De preferência eu quero estar tomando menos remédio. Sim. Eu tomo remédio para pressão de 8 em 8 horas. A maioria das pessoas que tem problema de pressão alta toma um remédio uma vez por dia. Eu tomo 3 remédios, sendo que um deles é de 8 em 8 horas. É muita coisa. Daqui a pouco é o meu fígado que vai começar a dar problema por causa de tanto remédio. Ou o meu rim, né? E aí o que eu vou fazer? Aí fudeu de vez, né? Hipertenso, renal, com problema no fígado, joga fora logo de uma vez, né? Enfim. Sim. E assim, eu sinto muito, tipo, eu sou mais novo que você, mas assim, é engraçado isso, né? Porque a pandemia é uma coisa muito louca do quanto que, sei lá, eu sinto que o nosso corpo deteriorou um pouco, assim, sabe? O meu, eu tenho total certeza que meu corpo então, mas é bizarro, porque assim, eu sempre fui gordo, desde criança, desde que, sei lá, eu tinha uns... Mas eu acho que você nunca foi tão gordo como você tá agora. Não, mas a questão não é nem questão da gordura, isso que eu vou falar. É porque assim, eu sempre fui gordo, mas eu sempre fui... saudável. Não vou dizer atlético, mas assim, eu sempre fui elástico, sabe? Eu sempre consegui me esticar, porque eu fiz natação muitos anos, eu fiz judô muitos anos. Então, tipo, eu sempre fiz coisas, fiz atividades físicas. E eu sempre caminhei, tipo, sei lá, não era muita coisa, mas quando a gente se mudou e eu tava trabalhando presencial ainda, né, no finalzinho de 2019, comecinho de 2020, antes da pandemia, por dia, contando com ir até o metrô, do metrô ao trabalho, a transferência do meio do metrô, a baldeação no meio do metrô, eu devia andar, sei lá, uns 2 quilômetros por dia. O que, tipo assim, é muita coisa? Não é, mas ajuda. Se você fazer isso todo dia, o seu corpo vai acostumando. Hoje em dia, tipo, eu vou no mercado, que é, sei lá, 500 metros daqui de casa, eu já fico, tipo, meu Deus. Então. E aí, tipo, o que eu mais senti foi na academia agora, porque, muito tempo sem fazer alongamento, né? Não tô fazendo alongamento igual você no Pilates. E aí, tipo,
dobrar a minha coxa pra alongar a minha coxa, uma coisa que eu sempre fiz. Tipo, eu fiz, parecia que tava enfiando facas em mim. Eu falei, meu Deus, eu sempre fiz isso. E tipo, tudo bem, eu não sou mais tão jovem quanto eu era, ok. Mas eu não estou tão velho, não passou tanto tempo assim. É que você tá encurtado, né? Eu tô completamente encurtado. Então, eu acho que o principal, assim, a principal objetivo da gente ter, né, querer voltar a fazer exercício é realmente pra não ficar parado, assim, porque ficar parado tá fazendo muito mal. E eu acho que até pra cabeça um pouco, sabe? Não vou nem entrar nesse ponto. Então, eu tenho questões de ansiedade, principalmente, e ajuda, porque, tipo, eu entro lá, e essa academia é ótima porque, tipo, não tem instrutor urubuzano, não tem ninguém urubuzano, não tem aquele climão de academia. Que é o bom desse tipo de academia self-service. Mas a outra tem urubu. Ah, tem? Nossa, eu lembro quando eu fazia, tinha uma instrutora insuportável. Aliás, você tem histórias de academia que pode não parecer, gente, não é a primeira vez, né? Vocês olham pra gente, né? Pelo nosso estilo de esse vida. Shape. Pra esse shape, você tá saindo da câmera. Eu vou vir mais pra cá. Eu nunca sei pra que lado tem que mexer. Vamos lá, né? Pro meu. Então, pode não parecer, mas a gente já fez academia em outros momentos da nossa vida. Conta as suas experiências com a academia. Então, eu comecei a fazer... A academia, a primeira vez que eu fiz, eu tinha, acho que 15, 16 anos. E eu entrei porque os boyzinhos da escola entraram, que eram os meus amigos, e aí eu falei, vou entrar também. Mas foi muito naquela vibe do tipo, vou entrar, sabe? Não tinha vontade nenhuma, porque antes disso eu sempre fui uma pessoa... Eu sempre era uma pessoa dos esportes. Então, tipo, eu fiz natação durante 7 anos. Eu fiz natação durante 7 anos. Aí depois eu fiz judô durante 3 anos. E depois eu era do time de handball da escola. Não era nada oficial, tipo assim, de treinamento, mas eu fui durante um bom tempo. Você é faixa preta de judô? Nossa, em 3 anos, se a pessoa conseguiu faixa preta, parabéns, viu, meu anjo? Comprou bastante faixa. Ué, mas que faixa você era? Não, eu só cheguei na cinza. Demora pra poder passar de faixa. Mas a cinza é qual? A segunda. Fê. Eu ia fazer o exame da azul, mas eu parei de ir. Como será ruim? Não é assim que funciona, você sabe, né? Mas enfim. E aí, tipo, eu sempre fui de esportes. Não gostei da academia em si, porque a academia pra mim era esse ambiente de masculinidade tóxica, assim, sabe? Então, tipo, umas gostosas de legging e uns macho gostoso pra caralho, sabe? Tipo, isso sempre me incomodou, assim, de academia. Então eu fiz nessa época, quando eu tinha de 15 a 16. Foi mais velho isso. Eu acho que eu já tinha quase 18, porque eu lembro que foi... Na época ainda não era... O Enem não contava como vestibular, né? Porque eu sou antiga. E aí, o livro que tinha que ler pra federal daquele ano era Macunaíma. Jesus. E eu li Macunaíma na esteira. De tanto tempo que eu ficava na esteira, eu consegui ler Macunaíma inteiro na esteira. Eu sempre me lembro dessa cena. Eu com um PDF dessa grossura, apoiado na esteira lendo. Hoje em dia, minha visão não dá mais pra fazer isso, não. Recebemos uma mensagem. Pera. Obrigado, Sidney. Beijos. E aí, teve essa época, mas logo depois eu saí, parei de ir. Aí voltei quando eu estava trabalhando em BH ainda. Eu tinha, o que ali, uns 25, 26? Não vou saber. Mais ou menos isso, 10 anos depois. Vamos colocar assim, para arredondar. E aí eu comecei a fazer em BH, porque eu trabalhava no centro. E aí eu saía do centro e ia pra academia. E agora, minhas histórias são essas, assim. Mas eu nunca gostei do ambiente de academia. Porque fica esses urubu. E aí, tá precisando de ajuda aí? Passa, vamos revezar. Então, sabe o que eu acho engraçado? Nossa, eu detesto revezar negócio. Sabe o que eu acho engraçado? Nas experiências que eu tive com a academia, não sei se é porque eu tenho cara de mal e as pessoas acham que eu... Enfim, né? Eu raramente era muito pouco abordado. Principalmente professor. Às vezes eu precisava de ajuda de professor
E mesmo naquele tipo de academia mais tradicional, não aparecia professor nenhum para falar comigo. A primeira vez que eu fiz, por incrível que pareça, eu devia ter uns 20 e pouquinho. E eu morava com o meu pai ainda, porque era numa academia lá perto da casa de uma das casas onde eu morei com a minha família. E era uma academia normal, assim, enfim, dessas mais tradicionais mesmo, não dessas grandes redes. E aí eu não lembro exatamente o que eu fazia na academia. Devia fazer uma musculação mesmo. Só que assim, na época que eu morava lá, e foi justamente o motivo por eu ter saído, né, da casa dos meus pais, é porque era muito longe do meu trabalho, então eu preferia fazer à noite, porque chegava do trabalho e ia pra academia, do que fazer de manhã, porque eu já acordava mega cedo para ir trabalhar. Se eu fosse acordar mais cedo ainda para ir na academia de manhã, não ia rolar, porque eu nunca fui a pessoa do acordar cedo. Então eu ia à noite. Só que às vezes eu chegava do trabalho, e não era nem porque eu tinha trabalhado até mais tarde, porque, enfim, não era necessariamente por conta disso. É porque realmente eu demorava muito para me deslocar do trabalho até em casa. Então às vezes eu demorava muito para conseguir chegar em casa, e aí eu não tinha mais pique de ir. Então acho que foi por isso que eu acabei abandonando. Aí, primeiro apartamento que eu fui morar sozinho, o prédio tinha academia. E aí eu ia lá e fazia sozinho. Tinha uma esteira, uma bicicleta e tinha alguns aparelhos. Tinha aquele aparelho que tem várias coisas no mesmo aparelho, sabe? Que é bem doméstico mesmo, né? Nenhuma academia tem um aparelho daquele. Tem alguns parecidos. É tudo separadinho. Mas tem uns que dá pra fazer várias coisas. Então tinha um daquele, tinha uns halterizinhos e tal. E foi a época que eu encanei, que eu tinha que emagrecer, que eu não estava feliz com o meu corpo, que eu fiz uma dieta que, associada a esses exercícios, fez com que eu perdesse mais de 30 quilos. Isso foi 2008, 2009, por aí. Umas fotos do Rodrigo triste. As fotos que eu só tinha a cabeça. Seco, com grilo. Né? Mas só tinha a cabeça. Era impressionante. Quando a gente falar do IMC, que não vai ser hoje, acho que a gente pode falar sobre... Não, mas a gente pode passar no final, não tem tanta coisa pra falar sobre isso. A gente pode falar sobre nutrição e etc, principalmente depois que a gente for, ou eu pelo menos for, na nutricionista, que deve acontecer aí nos próximos dias, não marquei ainda. Inclusive, quem tiver recomendações de nutricionistas que não sejam gordofóbicas, por favor, mandem. Gordofóbicas, mandem pra gente. @Telo Caeta, @Leite Cruz. Isso, no Twitter e no Instagram. E aí eu fazia lá, né? Fazia sozinho ali, de vez em quando tinha alguém de outro apartamento. E é fora porque você faz sem supervisão alguma. Então eu pensei, com o que eu aprendi, entre aspas, quando eu fiz academia lá perto da casa do meu pai, eu consigo me virar aqui, né? E o que eu aprendi nas aulas de educação física da escola, coisas que eu nunca achei que eu fosse usar. Né? Até aí tudo bem. Eu nunca tive um problema, por exemplo, fazendo um exercício de musculação. O problema é que, assim, como eu tava muito nessas de emagrecer, eu fazia muito cardio, eu fazia principalmente muita esteira. Eu chegava a ficar 1h30 na esteira. Sim, também fazia isso. E corria, e aí reduzia, e dava uma parada, e voltava, corria de novo. O problema é que eu não tinha um tênis adequado para isso. E eu não achava que não precisava. Ai, que besteira, tô só andando na esteira, correndo na esteira. O resultado é essa hérnia de disco que eu tenho. Sim. Ela surgiu por fazer academia, especificamente por fazer esteira, sem ter um calçado adequado, que absorvesse o impacto. E aí agora eu vivo com essa hérnia até o fim da minha vida, provavelmente. Inclusive, não pretendo operá-la. Agora que o senhor vai voltar a fazer esteira sempre, só vai comprar um tênis novo. Eu preciso comprar um tênis novo. Porque o seu tênis está bem gasto, porque o Rodrigo pisa para dentro. Então, a sola tipo do pé, na parte de dentro tem a grossura tipo de um miojo, assim, do outro lado é um tijolo. Tipo isso. Mas aí o que rolou? Aí eu fiz, né, academia aí no meu prédio, né, com a academia entre aspas, e aí depois eu mudei para um prédio que ficava na República.
que foi onde eu morava quando eu conheci o Telo, inclusive. E acho que foi a última vez que eu entrei numa academia, se eu não me engano. Acho que foi a última vez que eu fiz academia, foi lá. Na época que a gente tava no Cambuci, por exemplo, tinha uma academia na rua e a gente nunca nem pisou lá dentro, né? Não, mas ela era caríssima. Era caríssima? Era caríssima. Porque eu sabia porque, tipo, antes de eu me mudar pra São Paulo, poucos meses antes eu estava fazendo academia. Na academia self-service lá em BH. E aí quando eu vim, eu falei, vou continuar, né? Tem uma academia do lado. E era tipo o triplo do preço que eu pagava. Falei, ok, eu estou um pouco fodido financeiramente, não vou fazer agora. Enfim, mas essa que eu fiz na República, perto de onde eu morava, não é aquela que ficava no Largo do Aroche, aquela grandona, que ficava do lado do cinema pornô. Não é essa. É a que fica de frente pro bailão. Não é aquela também. É uma que ficava na Duque de Caxias. Você descendo ali o Largo do Aroche, a avenida ali é a Duque de Caxias, aquela avenida, né? Não sei. Enfim, na avenida ali, Rio Branco, não, era Duque de Caxias, eu acho. E, gente, enfim, perto do Aroche, mas não é no Largo do Aroche, pra você que é de São Paulo. E aí tinha uma academia lá. Capenga, sabe? Mas eu ia lá só pra fazer a minha esteira, meu elíptico e uma musculaçãozinha aqui e ali. E aí depois de um tempo eu descobri, alguém me falou, não sei quem, não vou lembrar agora, que aquela academia nas horas vagas, digamos assim, era locação de filmes pornô. Que é algo bem comum, inclusive, né? Não só ela era locação de filmes pornô, como eu achava que rolava um tráfico ali. Porque assim, era muito comum a parte do cardio, né, das esteiras e afins, se eu não me engano ela ficava no segundo andar, que era um mezanino, não era nem um segundo andar direito, na verdade. Acho que tinha mais umas esteiras na parte de baixo também, mas toda a parte de musculação ficava no andar térreo, digamos assim. Então você via tudo que estava acontecendo na rua. Então você estava lá fazendo exercício e eu ficava olhando para a rua, eventualmente, né? E aí sempre paravam os carros na frente da academia, saía um cara de dentro da academia e só parava ali, tipo, apoiava o braço ali no vidro do passageiro, trocava uns 5 minutos de ideia ali e o carro ia embora. Então eu sempre achei que estava rolando um tráfico de drogas ali. Tóxicos. Parece muito, né? Sim. Uma coisa só que eu esqueci quando a gente tava falando da minha trajetória esportiva, eu fiz também dança, né? Você fez dança, quando verdade. eu me mudei pra São Paulo, eu fiz um tempo de dança. Isso é algo que você podia voltar. Nossa, eu sinto muita falta. Só que dança é uma coisa que, tipo, eu sinto que primeiro eu preciso voltar na academia a ter condicionamento. Porque eu não consigo mais fazer o que eu fazia na dança hoje. Eu não tenho nem alongamento suficiente e nem cardio o suficiente, sabe? Mas eu tenho muita vontade. É porque agora trabalhando de casa e os meus novos horários são meio malucos, assim. Tem essa questão. Eu não trabalho num horário normal, assim. A minha professora que dava aula de dança, ela até tá dando aula online, mas não sei, pra mim dança é uma coisa coletiva. Eu quero fazer com outras pessoas, não quero fazer em casa. Eu acho também. Não que seja algo que eu faça ou tenha vontade ou desenvoltura de fazer, mas é algo que pra mim não faz muito sentido você fazer online. E queria dançar umas coreô de K-pop. Até porque não existe, quer dizer, não digo que não exista, mas acho que é muito pouco comum a aula de dança individual, geralmente é em grupo, né? Sim, geralmente é em grupo. E é muito chato porque, assim, essa professora também, eu meio que, tipo, fiquei, eu gosto dela, ela é muito legal. Só que, sei lá, tipo, o foco dela não é o tipo de música que eu quero dançar. Tipo, o foco dela é mais realmente uns funkão, uns axézão, e que de vez em quando é legal, mas eu queria aprender coreô de K-pop. Sei. Sabe? Não quero fazer Aerobaía. Então, tipo, eu fiquei meio. Aí realmente não funciona. Mas sim. É igual eu quando fiz aula de piano. Eu sei que não tem necessariamente muito a ver,
Mas eu parei de fazer piano porque a minha professora dava umas músicas que eram umas músicas super X. A sua professora era aquela. Quer aprender a tocar piano de forma lúdica e divertida? Não chegava a ser nesse nível. Mas, sei lá, eu queria tocar. Eu lembro, obviamente vocês vão rir da minha cara, mas vocês já sabem disso. Eu queria tocar refrão de Bolero do Engenheiros do Havaí, sabe? E aí ela me dava umas músicas, tipo, super X. Chopin. Não, o problema não era aí. O problema é justamente esse, não eram nem os clássicos, digamos assim. Ela me dava umas músicas ali populares e tal, que eram completamente aleatórias, sabe? Tipo, umas trilhas de filmes que eu não sabia nem o que era, sabe? Eu acho que pra mim isso é o pior professor, assim, que não consegue engajar com o que o aluno quer. Então né? eu não tinha vontade de ir pra aula, não tinha vontade de estudar, porque eu não gostava daquelas músicas. Eu queria tocar músicas que eu gosto. Quando eu fiz aula de bateria, por exemplo, o meu professor até socava umas músicas diferentes ali, pela questão da técnica e eu aprender ali a fazer coisas diferentes, mas a gente tinha um esquema que era, eu escolhia uma música, a gente trabalhava aquela música, e aí ele escolhia uma música, a gente trabalhava aquela música e ia fazendo essa rotação. Então, sim, ele estava sempre atento ao que eu queria tocar também. Ele não ficava só empurrando as coisas que ele queria que eu tocasse, sabe? Mas lá nessa academia também que a gente vai fazer matrícula, tem aulas de dança, tem aulas de outras coisas. Tá meio parado, diminuiu muito a quantidade de aulas e o número de pessoas por causa da pandemia. E os horários provavelmente devem ser durante o dia. Mas não custa a gente dar uma olhada. Mas só toma cuidado, porque eu achei aquela sala muito pequena para uma aula com muita gente, sabe? Então, mas aí que tá. As aulas estão limitadas a 7 pessoas, porque são 8 com o professor. Essa academia que eu tô lembrando agora, essa academia que tinha o tráfico de drogas e tal, eles tinham umas aulas também, acho de pump que fala. Tem vários nomes que as Enfim, pessoas dão. essas power aeróbica, digamos assim, né? Mas eu nunca cheguei a fazer, não queria fazer aula, queria fazer ali por minha conta, sabe? Sim. E pra gente fechar, você queria fazer um comentário sobre o IMC? Não, é que eu vou contar isso melhor quando a gente falar sobre experiências com nutricionistas, que eu espero que a próxima seja positiva. Mas quando eu fiz essa dieta, que eu perdi 30 quilos, obviamente eu tava com acompanhamento de uma nutricionista, não sou nem louco. Graças a Deus. Não foi que eu tomei o suco pra cagar 20 quilos de fezes. Elimine 20 quilos de fezes em uma hora. Não foi isso, foi uma dieta bonitinha com acompanhamento, mais os exercícios físicos. Mas chegou uma hora que tipo, eu não queria mais emagrecer, eu já estava bem. Eu era basicamente só cabeça. Na verdade, eu até emagreci mais do que eu gostaria de ter emagrecido. Nossa, como é bom ser jovem, né? Eu perdi 9 quilos. Quando eu comecei a fazer a dieta, e meu corpo não estava acostumado, né, com uma dieta desse tipo e com muitos exercícios físicos, eu perdi 9 quilos em um mês. Ao ponto da nutricionista falar: olha, eu vou te pedir outro exame de sangue porque você emagreceu muito rápido. Então, isso que eu ia falar, não é necessariamente saudável. Pode ter algo errado aqui. E aí os exames estavam tudo bem. É só porque realmente meu metabolismo respondeu. Coisa que ele não vai fazer agora e eu já tenho consciência disso. Sim. Com 43 anos eu não vou ter a mesma resposta de quando eu tinha 26, sabe? Que foi mais ou menos a época que eu fiz essa dieta. Só que aí chegou, no final já tinha perdido mais de 30 quilos e não queria mais, e ela ficou insistindo: vamos perder só mais 2? Quer dizer, meu Deus. Perder não, emagrecer, né? Eu falo perder, que não é o correto, porque eu de fato encontrei todos esses quilos de volta e alguns mais, né? Mas o certo é você falar emagrecer, dizem, né? Enfim. Quais de vigilantes do peso, essas porra, né? Eles falam: você não pode falar que você perdeu peso, porque tudo que você perde você pode encontrar de novo. Vigilantes do peso, pra mim, é pior que crente. É pior que crente, é pior que Rinodê, é pior que todas essas coisas. É pior que seita do Charles Manson, tudo isso. Enfim, e ela falando: vamos perder só mais 2, porque aí você vai entrar no seu IMC adequado.
Eu falando, mulher, eu tenho só cabeça, daqui a pouco meu corpo não sustenta mais minha cabeça, você quer que eu emagreça mais? Então. É porque assim, gente, eu sou muito baixinho. Não sei se todo mundo que está nos ouvindo já me viu ao vivo, mas assim, eu tenho menos de 1,70m. Fica em pé pro povo da Twitch ver. Não, tô Ai, não. Eu tenho menos de 1,70m. Você tá todo rasgado aqui embaixo agora que eu vi. Não tô, não. Essa é a camiseta não furada que eu tô usando. Mas... que eu tava falando? Ah, tá. Eu tenho menos de 1,70m. Então, pelo cálculo de IMC, eu deveria pesar por volta de 68 quilos. Jesus Cristo. Aham. Deixa eu procurar aqui na internet, eu quero fazer faz o cálculo do IMC. Porque a não ser que eu esteja me lembrando muito errado. Do IMC. Não, eu quero uma calculadora que já me entregue Procura pronto. isso no Google. Calma, Marcelo. Calculadora IMC, porque ele ia me dar a fórmula. Eu não quero a fórmula, eu quero calcular online. Ó, calculadora de IMC, programa Saúde Fácil. Saúde. .com.br. Eu amo o conceito de saúde, é só emagrecer. Tá. Cálculo IMC. Altura. Ah, mas eu precisava do cálculo ao contrário, né? Isso é um ponto ou uma vírgula? Minha altura é 1,85. O meu peso tá mais ou menos na base do 128. 128 quilos, 1,85 m. Diz aqui que o meu IMC é 37,4. Eu estou na categoria obesidade nível 2, que é entre 30 e 39,9. Então, é porque você pegou a calculadora. Pega o cálculo. Eu vou ter que abrir o Excel, é isso, né? Enfim, não precisa. Fala. Não, faz o cálculo. Peso ideal e... Tipo, o Google funciona assim. Peso ideal IMC 1,68 m, por exemplo. E ele vai te falar. Peso ideal IMC... para... Não precisa usar preposições. 1,85 m masculino. Meu peso ideal seria 72 quilos. Exato. Então, hoje você tem... Você falou quanto? 128. 128. Eu teria que pesar quase menos da metade. Peraí. 128 menos 72. Menos 72, eu teria que emagrecer 56 quilos. Que é quase metade. Gente, que horror. E tipo, agora pensa, só fecha o olho e visualiza você pesando isso tudo a menos. Porque quando as pessoas... O que eu acho que o problema do IMC é que ele desconsidera que você não é um blob. Tipo... O peso ideal para um homem de 1,70 m é 59 quilos. Gente, não faz sentido nenhum. Exatamente! Pera, por que pro homem o peso ideal é 59 e pra mulher 66? Acho que tá errado isso. Bom, enfim, de qualquer forma... Geralmente eles dizem que as mulheres têm que ser mais magras, né? Sim. De qualquer forma, o porquê que isso é completamente sem noção, o cálculo do IMC? Porque ele tá considerando que você é um blob amorfo. Tipo, tudo dentro da sua pele é a mesma coisa. E não é. Existem pessoas que têm braços mais compridos que as outras, os ossos mais pesados, tem uma estrutura óssea mais larga, que vai pesar mais. Então, do tipo, você falar, você tem que perder X quilos. Tipo, isso não garante que tudo que a pessoa está perdendo é gordura ou coisas que sejam, muito entre aspas, ruins para ela. E, tipo, isso não significa nada, sabe? Tipo, isso é um cálculo extremamente raso, que você vai conseguir uma resposta extremamente rasa. Se você está procurando uma resposta extremamente rasa, arrasa. Eu não acho que você fez uma faculdade de 4, 5, 8 anos para dar uma resposta rasa para os seus pacientes. Então, assim, é isso que eu tenho para dizer. É isso. Por falar em coisas rasas, vamos encerrar aqui pra gente ir lá ver o BBB.
e comer alguma coisa. Telo não cumpriu sua promessa. Ele disse que se Gustavo e Larissa entrassem no BBB, ele parava de assistir. Ontem tava lá comigo vendo. Gente, o Rodrigo é muito cobra. Eu fui pra fazer companhia pra ele. Eu fiquei o tempo todo jogando. Eu só estava sentado do seu lado. Então pode saber que hoje não vou ficar lá. Vou ficar na cama. Não, fica lá comigo. Mas é que você tava prestando atenção no que tava acontecendo. Mas é impossível. Tem pessoas falando em português comigo. Tipo, falando em português no ambiente. É a minha língua nativa. Não tem como você não ouvir. Então tá bom. Só se eu tivesse de fone. A gente vai lá, a gente vai comer. Tela vai assistir. Vai jogar, eu vou assistir o BBB. E hoje a gente encerra aqui de vez. A gente não vai fazer after na Twitch. Até porque não tem ninguém na Twitch. Porque tá muito tarde e a gente precisa comer, postar o episódio, assistir o BBB. Eu tô muito cansado e também a gente não tá afim de fazer after. Aqueles. Sim. E eu tô todo doído, gente. Esse negócio de voltar a fazer academia é Ai, foda, amanhã né? eu vou, hein? Eu não fui terça porque eu tive que fazer um exame de sangue que a dermatologista pediu. Não consegui. Tive que voltar hoje para fazer o exame. Mas hoje Telo não foi na academia porque ele teve japonês. Então vamos amanhã e sexta. Sim. E amanhã é dia que eu vou gostar, porque amanhã é dia de pernas. Eu adoro malhar perna. Perna também é uma coisa que talvez eu tenha que malhar porque eu tô tendo muito inchaço nas pernas. Mais uma doença aí pra vocês, tá? É isso, gente. Torçam pra eu sobreviver. E até semana que vem, se eu estiver vivo. Beijo.